Olá, vamos dar continuidade às nossas aulas de anatomia hoje com a segunda aula e a gente vai estar falando sobre o sistema esquelético. Na primeira aula eu fiz algumas apresentações sobre a matéria, né? Fiz a apresentação sobre mim, referências bibliográficas e hoje eu não vou me ater a isso. Então, quem não conseguiu pegar as informações, se atentem à primeira aula. Hoje a gente já vai entrar diretamente na aula propriamente dita. Bom, e o que seria o sistema esquelético? O sistema esquelético é um sistema, é um grupo de ossos e cartilagens cuja finalidade no corpo é de dar a sustentação, proteção e toda a formação, todo o formato do corpo humano. É responsável também pela movimentação e toda definição em relação à proteção de órgãos vitais. O sistema esquelético ele se torna como uma carapaça, ele se torna como uma prevenção dos órgãos vitais que a gente tem no nosso corpo humano. E, né, como já falado, as principais funções, a sustentação, proteção, movimento, e tem uma função muito importante que a gente vai estar falando ao longo das aulas de anatomia, principalmente no que diz respeito ao sistema esquelético, sobre a função hematopoética. A função hematopoética, ela quer dizer que é uma função que ela faz a produção do nosso sangue, a produção das nossas células sanguíneas, tanto células de defesa, né, como as células do sangue, as hemácias, propriamente ditas hemácias, células do grupo vermelho, né, do nosso sangue. E o sistema esquelético também, ele tem uma função bastante primordial também, como armazenamentos de minerais essenciais para a sustentação do corpo humano, principalmente o cálcio. Então, uma fonte de armazenamento, né, o principal íon, né, armazenado nos ossos, aonde inclusive dá a sua dureza, é o cálcio. E aí dentro do estudo, né, do nosso estudo que a gente vai fazer sobre o sistema esquelético, nós já vamos estar dando algumas definições com a classificação dos ossos. Isso vai ser muito importante vocês estarem sabendo, porque daqui para frente a gente vai começar a determinar algumas características em cima de características que a gente vai estar classificando, né, os tipos de ossos que a gente tem no corpo humano e aí os ossos subdivididos. E aí a gente vai começar com a primeira característica e classificação, que são os ossos longos. São ossos, a característica dos ossos longos são ossos que têm o seu comprimento, né, o tamanho do seu osso, o tamanho do osso, ele destaca sobre a sua largura. Então ele é muito mais comprido do que largo, né? Aí no esquema a gente tem uma representação aí do osso do antebraço, da ulna, e esses dois pares que a gente está vendo aqui são os fêmuros, os fêmur, né? O maior osso do corpo humano é o osso que a gente tem na coxa. Então vocês podem ver que a característica dele, ele se sobressai o seu comprimento em relação à sua largura. Esses ossos são classificados como longos. Da mesma maneira, outra classificação são os ossos curtos, que eles possuem mais ou menos dimensões iguais. Eles parecem, eles se assemelham a formas geométricas de quadrado ou cubo. E geralmente são encontrados, na sua maioria das vezes, eles são encontrados nos ossos do pé e da mão, né? E do punho. São os ossos do carpo e do tarso. Aí a característica desses ossos curtos que vocês estão vendo no esquema. A imagem à esquerda são os ossos do punho, né, conhecido como os ossos do carpo,
e alguns ossos, né, na figura da direita, demonstrando os ossos do tarso, né, do tornozelo, que são as características desses ossos. Outra classificação são os ossos chamados planos ou chatos. Eles são largos, compridos e finos. Geralmente esses ossos desempenham função de proteção. Para a gente ter uma característica, né, uma indicação desses principais ossos, nesse esquema a gente está vendo a nossa escápula, né, abaixo, né, esse osso de forma triangular. Algumas, se vocês forem buscar alguma literatura, né, nomenclatura antiga da escápula, vocês vão acharem como também omoplata, mas não se fala mais como omoplata. E acima da escápula, parecendo um osso, aparecendo um osso acima da escápula, ele só está fazendo uma breve, ele está fazendo uma demonstração de uma articulação, que esse osso acima é a clavícula, que se liga à escápula, mas a clavícula ela não é um osso chato ou plano. Outra característica de ossos chatos ou planos são os ossos do crânio, né? Na frente a gente vai ver também que os ossos do crânio frontal, né, o parietal, o occipital, eles também são classificados como ossos chatos ou planos. E aí existem alguns ossos que eles não têm uma característica marcante, sendo osso longo, ou chato, ou plano. Ele tem diversas formas. Esses ossos são chamados de regulares. E tais ossos são os ossos que a gente encontra aí na nossa coluna vertebral. A gente está vendo aí na sequência 3 ossos, né, da esquerda para a direita. E mais para frente a gente vai estar estudando a coluna sozinha, a gente vai ver a classificação de cada osso. Mas aí a gente pode ver que o osso a gente não consegue classificar nem pelo seu comprimento ou pela sua largura. Ele tem muito processo, eles têm muitos processos espinhosos, né? O primeiro que a gente está vendo à esquerda é um osso aí da coluna cervical, o do meio da torácica, e o terceiro da direita, ele é um osso da nossa coluna lombar. Então também, além dos ossos irregulares, a gente vai saber fazer a classificação para saber em qual coluna que eles pertencem. Então a gente está vendo aí a forma de ossos irregulares que geralmente são representados pelos ossos da nossa coluna vertebral. E outra característica também são os ossos sesamoide. Os ossos sesamoide, eles são ligados diretamente a um tendão. E o principal osso, né? Essa característica, a gente tem o principal osso sesamoide, é o osso da patela, né? Antiga rótula. O osso da patela é esse osso que fica sobressalente, né? Que faz essa proeminência quando a gente dobra a nossa perna. É o que fica bem em cima da articulação do joelho, esse ossinho pequenininho, né? Então esse osso ele é ligado direto a um tendão que sai do músculo da coxa e na parte inferior, né, ele é ligado ao tendão do músculo que vai sobre a tíbia, né, de uma forma mais corriqueira, e a gente vai evitar usar esses nomes, mas aqui fica na parte que a gente chama de canela, né, mas é o osso da tíbia. Então esse osso sesamoide, ele é ligado pelos tendões. Aí tem a característica do osso chamado patela. E uma outra característica importante são os ossos alongados. Esses ossos alongados, eles têm uma característica semelhante dos ossos longos, porém eles têm na sua formatação, eles são achatados. Eles não têm o aspecto cilindroide, não parece um cilindro como o osso do fêmur ou o osso do antebraço, a ulna ou o rádio,
mas ele tem uma característica por ser alongado, mas o seu ventre ele é achatado. E esses ossos a gente pode encontrá-los, são os ossos que representam a nossa caixa torácica, as costelas, né? Cada costela ela é uma característica de um osso alongado. É importante frisar também essa classificação dos ossos pneumáticos, que são ossos que eles são ossos ocos, eles não têm uma maciez, ele não é completamente maciço na sua formatação, na sua formação. São ossos, esses ossos pneumáticos são ossos cuja função, né, é exatamente estar com essas cavidades cheias de ar, né? E geralmente esses ossos, né, como representado aí no nosso esqueminha, ele está nos ossos do crânio, aonde a gente chama isso de seios. Esses seios geralmente são ocupados por ar, né? Deixa eu fazer aqui, ó. Aqui nesse esquema com corte lateral a gente vê esse seio frontal que está aqui bem em frente à nossa testa, nossa glabela, né? A gente ouve muito falar, vocês já devem ter ouvido falar, que quando a gente tem uma inflamação, onde a gente tem, ao invés desse osso estar ocupado por ar, né, por uma inflamação, ele começa a ser ocupado por uma substância purulenta ou mucosa, quando a gente classifica isso como sinusite. Vocês já devem ter ouvido falar. Sinusite é uma inflamação dos nossos seios, né? Que aqui no caso pode ser o seio frontal ou o seio paranasal. A gente tem dois seios aqui. Então, por que a gente tem esses dois seios? Porque os ossos eles têm esse espaço, né? Que são na sua apresentação normal, ele é todo revestido de ar. Em algumas patologias, esse ar ele se transforma em muco e inclusive também em substância purulenta, né? São as sinusites. E os ossos suturais, que eles vão se suturar, eles vão se completar. A gente vai ver na frente, nós vamos estar estudando na frente, que os ossos, né, o esqueleto humano, ele tem no início, né, no início da vida do ser humano, na fase de criança, recém-nascido a criança, as crianças ela tem um número maior de ossos que um indivíduo adulto. O que isso quer dizer? A pessoa nasce com mais osso que o adulto? Não. Quer dizer que alguns ossos ele ainda não estão fundidos, eles ainda não se fundiram, não se colabaram. Quando eles ainda não se colabaram, né? Se eu tenho um esquema assim, que eles vão se colabar fazendo essa união, enquanto eles não estão colados, eu tenho um osso aqui e o segundo osso aqui. A partir do momento que eles sofrem essa coesão, que eles colam, aí esse um osso e o outro osso se transforma num único. Então, o que era dois se transformam em um. E isso ocorre com o desenvolver do ser humano, de criança para adulto. Então, de criança, a gente tem muitas articulações que ainda não fundiram. Dentre elas, as articulações, né, os ossos suturais do crânio. Eu vou estar aqui, a gente vê uma sutura do crânio, exatamente essa linha, parece uma linha em Z, que aqui eu tenho um osso e aqui eu tenho esse osso. Na criança, no recém-nascido, esse osso ainda não está suturado, e aqui a gente chama essa parte, quando ele não está completamente fechado, não é que ele está aberto, ele vai estar revestido aqui por uma membrana. Essa membrana, popularmente conhecida como moleira, né? Vocês já devem ter ouvido, ou quem tem filho aí sabe que essa parte é mais molinha na cabeça da criança.
que é a moleira, conhecida, aí a gente agora falando já em estruturas anatômicas, é conhecida como fontanela. Então, essas fontanelas, com o desenvolver do ser humano, com o ser humano vai crescendo, eles vão se suturando. Aí transforma nessas suturas que a gente está vendo aqui, ó, nesse desenho que eu estou passando aqui. Esses ossos que sofrem as suturas são os ossos suturais, por isso dessa classificação. E é importante também a gente falar sobre a estrutura de um osso. Daqui para frente, como vocês já estão estudando, quando a gente se referir a algum osso, aí a gente já vai estar cobrando, se referindo conforme essas estruturas que estão representadas aí no esquema. Então, a gente vai estar falando em parte diáfise, né, na parte diafisária do osso, as epífises, as metáfises e as cartilagens articulares. Nesse esquema de um osso longo que a gente está vendo aqui, por acaso esse aqui é o húmero, o osso do braço, a parte final do osso, isso aqui que eu estou circulando, tanto na parte anterior, tanto na parte cranial, como na parte final do osso, tanto na parte de cima como na parte de baixo, essas duas pontas, vamos chamar assim, eles são chamados como as epífises do osso. Vocês já viram essa classificação de cranial, lateral, medial na primeira aula. Então agora a gente vai começar a se referir aos ossos dessa maneira. Então essa epífise, ela que é a mais proximal, que é a parte de cima do osso, e essa epífise é a parte mais final do osso. Então toda essa parte final, tanto a proximal como a distal, elas são conhecidas como a epífises. E essas epífises, elas vão estar se ligando a outra estrutura óssea. Nessa parte que ele faz a estrutura óssea, que é onde ele vai se ligar, eu consigo fazer um outro risquinho aqui, aonde ele vai se ligar a um outro osso, isso é a parte que ele vai fazer de articulação. Então é a cartilagem articular, né? Então a gente já viu a epífise, que é o final, a cartilagem a articular, e todo o corpo do osso, toda essa parte aqui, exceto o finalzinho, né, tanto da parte distal quanto da parte proximal, essa parte toda do corpo aqui, ela é chamada de diáfise, que é praticamente o corpo do osso, ok? E antes de chegar à parte epífise, a gente tem a metaepífise, né? Uma parte antes da parte final, né? do final da diáfise e antes do início da epífise. É uma parte da metaepífise. Mas a gente só vai se pegar, né? Eu só vou estar cobrando para vocês diáfise, epífise e a parte de cartilagem articular, onde os ossos vão se comunicar, vão se articular com outras estruturas do corpo humano. Isso aqui vai ser muito importante vocês saberem essa denominação para a gente classificar, para a gente localizar alguma parte do osso, diáfise, epífise e a cartilagem articular. Tá? E o osso, na sua estrutura, né, o osso como um todo, ele tem levando em consideração esse osso, né, como uma matéria bruta, única, ele tem uma cápsula que envolve ele na parte mais externa, conhecido como periósteo, tá? E o periósteo, né, fazendo cortes do osso vindo da parte de dentro da parte de fora, da parte mais externa para a parte mais interna do osso, a gente vai ter as cavidades medulares. Então, dentro do osso, na parte do meio, a gente chama de cavidade medular, onde eu estou riscando aqui. Nessa cavidade medular, a gente vai estar encontrando algumas outras estruturas.
Essas outras estruturas, a gente vai estar chamando ela de medula, é o que fica na parte interna do osso. Então, os nossos ossos, na parte internamente, ele possui a medula, né? Caracterizado pela uma medula vermelha e uma medula amarela. Medula vermelha e medula amarela, na verdade, quando a gente o indivíduo é um indivíduo mais novo, ele possui uma quantidade maior de medula vermelha do que medula amarela. Não que o indivíduo mais velho não possua a medula vermelha, ele possui em menor quantidade, em ossos mais específicos. E vocês lembram que uma das funções do sistema esquelético é a função hematopoética, a função de produção de células vermelhas, de células do nosso sangue. E quem faz a produção, né, dessas células sanguíneas é essa parte interna do osso chamada medula, a nossa medula vermelha. Aqui está caracterizado como a parte encontrada dentro da cavidade óssea. Essa medula vermelha é ela que faz a função hematopoética, onde faz a nossa fábrica de células vermelhas, células sanguíneas. Vocês já devem também ter ouvido quando algumas patologias, algumas doenças, principalmente doenças cancerígenas, né? No caso leucemia, que é aquele câncer que a gente fala câncer no sangue, quando o paciente ele tem um déficit, ele tem uma disfunção dessa medula. E quando a gente fala no transplante de medula, é a gente pegar uma medula de um indivíduo saudável e transferir essa medula para dentro da medula, né, do indivíduo que tem essa patologia, que tem essa doença, né, para que ele comece a produzir novamente as células normais que antes ele não produzia. Ele começa a produzir células doentes, ele tem uma produção muito grande, exagerada, por isso que dá leucemia. Então, quando a gente fala no transplante de medula, é essa medula que a gente está falando aí. Hoje a gente foi mais conciso, o ritmo da nossa aula vai ser mais ou menos o que foi passado aí, porque agora a gente vai estar fechando em assuntos específicos. Então, a nossa primeira aula, nós falamos um apanhado geral, como seria a aula, falamos sobre anatomia de uma forma geral, e agora a gente vai dando ênfase àquela anatomia mais específica, né, conforme foi apresentado na primeira aula, iniciando aí com um sistema esquelético. Daqui para frente agora a gente vai fazer um estudo topográfico, agora a gente vai começar a estudar só ossos do membro superior, só ossos do membro inferior, depois nós vamos estudar as musculaturas só de membro superior, musculaturas de só membro inferior e assim sucessivamente até a gente fazer a proposta do curso como um todo. Sendo assim, nossa aula deu mais ou menos o esperado aí de 15 a 20 minutos, da mesma maneira como foi explicado para vocês nesse primeiro contato, né? Tá aí o meu e-mail, se vocês assistirem as aulas e já tiverem alguma dúvida sobre o que foi explanado, por favor me passe por e-mail, até eu estar presente dentro de um possível grupo aí da turma de vocês para o WhatsApp, onde a gente pode estar sanando algumas perguntas de uma maneira mais rápida. Espero que vocês tenham entendido e só novamente dando ênfase. O que eu vou estar explicando, ele não se cessa aqui. Vocês vão ter um vasto material que vocês podem estar buscando na internet, alguma coisa a mais, alguns livros que vocês tenham. E isso, na verdade, vai depender um pouquinho de um estudo a mais que vocês vão ter que ter do que é apresentado aqui. Então, provavelmente, após esse estudo a mais, vão surgir algumas dúvidas, aonde eu me comprometo em estar tirando através do e-mail ou num encontro o mais breve possível. Agradeço aqui e logo na sequência já vou encaminhar a nossa aula seguinte, a nossa terceira aula. Obrigado.